A fala que eu inicialmente trago hoje, senhora presidente, é uma análise sobre o que aconteceu na França e que foi e está sendo bastante debatido, inclusive, aqui no Brasil. As eleições no parlamento francês têm movimentado muitos debates aqui no Brasil, inclusive nessa tribuna. A esquerda comemora como se o resultado fosse uma conquista da sua corrente política. Em termos absolutos, o Reunião Nacional de Marine Le Pen ficou com 8,7 milhões de votos no segundo turno, enquanto a coalizão de esquerda, Nova Frente Popular, teve 7 milhões. E o grupo centrista de Emmanuel Macron, 6,3 milhões. Ou seja, 32% de votos da direita contra 25% da esquerda e outros 23% do grupo centrista. Portanto, a direita foi, de fato, o partido mais votado, o que confirma uma tendência mundial. Ficou em terceiro lugar em número de assentos no parlamento, porque o centro e a esquerda se juntaram na chamada Frente Republicana. E vejam bem a tática. Pediram para candidatos que ficaram em terceiro lugar no primeiro turno que desistissem de suas candidaturas, que desistissem da disputa. Isso é a vitória que a esquerda está alardeando no Brasil. Isso é a vitória que a esquerda está alardeando, não só no Brasil, mundo afora compraram a mesma retórica. A extrema esquerda venceu as eleições legislativas na França, mas não conseguiu a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Dos 289 votos necessários, tiveram apenas 180 assentos. Enquanto isso, a direita quase que dobrou o número de deputados, saltou de 88 para 143 deputados. É o melhor resultado da direita desde a Segunda Guerra Mundial. Isso sim é um avanço, uma vitória. E, aliás, uma tendência mundial. Na França, nenhuma das três coalizões conseguiu a maioria absoluta no parlamento, que agora está dividido em três grupos: esquerda, centro e direita. Essa configuração trouxe a governabilidade do país para um terreno desconhecido. Se antes a esquerda comandava, agora terão de negociar, terão de sentar à mesa para encontrar um ponto que garanta a tão desejada governabilidade. Abrir espaço para o diálogo, para a construção de um projeto que atenda à população. Esse é o desafio deles. A construção de um projeto nacional envolve o diálogo e o entendimento do que é melhor para o país, para todos, e não somente para uma parcela da população, como ocorria até então. Para alcançar isso, obviamente que é essencial ter disposição para dialogar e buscar um entendimento sobre o que é melhor para a nação. É preciso colocar convicções e ideologias, muitas vezes, de lado, em busca de um projeto nacional. Mas para isso, e aí faço um recorte, porque no Brasil se discute isso também, isso não pode significar, nem aqui e nem em qualquer outro lugar do mundo, abrir mão de valores, abrir mão de princípios, abrir mão de convicções. Quem cogita isso, é preciso ter a compreensão de que nada pode ser negociado em nome de abrir mão dos valores que são caros à sociedade brasileira. O Brasil viveu, no passado, um dualismo político, porque eu não vou dizer antagonismo, porque hoje sim nós vemos um antagonismo direita-esquerda, num movimento pendular na política nacional. No passado, nós tivemos no Brasil governos que se dizia de direita sem nunca ter sido de direita. Eu votei, e aí faço confissão de corpo presente, votei no PSDB quantas vezes, imaginando que o PSDB fosse um partido de direita. E hoje
sabe-se que, aliás, a composição presidencial atual é uma composição PSDB-PT. Ah, mas ele não estava no PSDB, ele foi para o PSD. Você não separa uma pessoa de suas convicções. É impossível. Por isso que eu digo, é necessário dialogar, é necessário buscar entendimento, é necessário buscar um ponto de convergência? É. Porque você não pode colocar o país numa situação em que você não entregue aquilo que deve entregar enquanto governo, enquanto mandatário. Mas é preciso ter a compreensão de que valores, princípios, não se negocia, não se abre mão. Por mais nobre que seja o apelo, o movimento que esteja no balcão do jogo natural da política. Então, no caso da França, obviamente que terão o desafio de conversar e conversar muito. E hoje quem está com a maior bancada é a chamada extrema esquerda. Macron foi o grande derrotado nas eleições da França. Fez uma jogada arriscada e perdeu. Agora, foi a junção dessas duas forças que acabou dando o resultado eleitoral que todos nós testemunhamos lá. Então, os desafios pelas bandas daquele país serão desafios enormes. No Brasil, apesar de uma política também polarizada, atuamos nesse parlamento em busca de um consenso mínimo. Nós somos oposição ao governo, mas nós não somos oposição ao Brasil. Nós defendemos o interesse nacional,